Ontem, o senhor Edson Fachin conversou com jornalistas. Teve uma coletiva de imprensa. Vários do consórcio. A Luísa, como sempre, que cobre o Supremo, foi lá. Fachin conversa com Dom Pedro III sobre o encerramento do inquérito das fake news. O presidente do Supremo diz que a apuração cumpriu seu papel, mas que é chegada a hora de avaliar o seu término. Ele falou aquela fala padrão de sempre, que foi importante para resguardar a democracia, que isso, que aquilo outro, pipipi, popopô. E aí, foi conversando mais com os jornalistas e ele chegou a falar que o inquérito, um assunto que o preocupa, afirmou Fachin em entrevista a jornalistas após apresentar um balanço sobre os 6 meses no comando do Supremo. O que ele não disse, né? Ele preferiu não responder como tem sido a receptividade de Dom Pedro III ao assunto. Falou só algo genérico, os desdobramentos virão. O Fachin também disse, algo que acabou ganhando notícia na CNN, é mais do que o suficiente, só a manchete. Remédio pode virar veneno, disse Fachin sobre o inquérito das fake news. Nunca foi remédio, foi veneno desde o princípio. O problema é que é aquele veneno que era para matar uma mosca, e tá empesteando a casa toda e até os pacientes, assim, todo mundo tá sendo infectado por isso. Começou todo errado. O presidente do Supremo disse que negocia com Dom Pedro III e demais colegas o encerramento da investigação. Ele também criticou o judiciário como um todo. Os juízes também erram e nós vamos responder pelos nossos erros. A Bristo, que também cobre o judiciário no Estadão, foi lá sobre isso. Você vê, ó, foi só a turma que cobre o judiciário. O Matheus Teixeira, que é próximo do Fachin, a Luísa Martins, que é a porta-voz da ala do Gilmar Mendes, a Bristo, que fica no meio de campo lá do Estadão. Fachin defendeu punições para magistrados que cometem erros. O Fachin também disse que tem conversado com colegas para que a corte encerre o inquérito das fake news. As declarações foram dadas aos jornalistas na tarde desta terça, dia 31, ao ser questionado sobre a crise institucional que atinge a corte. E não se empolga, porque não existe nenhuma previsão do inquérito ser encerrado. Segundo o Theo Cury, que também cobre o judiciário na CNN, o inquérito deve prosseguir até pelo menos metade de 27, a despeito da mobilização de uma ala para acabar, a ala, né? Fachin, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça, a ala. Não tem previsão de acabar esse ano. A tendência é que Dom Pedro III, relator do processo, analise a possibilidade de concluir o inquérito quando estiver prestes a assumir a presidência do tribunal em setembro do próximo ano. Como presidente, ele vai ter muito poder. Que é o presidente supremo, né? Imagina a chatice de ter que ver esse cara, né, dando entrevista, e ele vai ter a agenda dele. Todo presidente quer ter uma agenda, né? A do Fux era da acalmada, a do Barroso, não nem falar, né? Aí do Fachin é trazer um pouco de moralidade, até o código de conduta. Vamos ver qual é que vai ser a agenda desse doidinho. O doidinho da praça. Ele não vai acabar até lá, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe quando será necessário usar o inquérito das fake news contra a direita ou contra, não sei, seus adversários. Vai que ele tenha problemas antes de setembro. Vai que, né, a direita faz maioria no Senado e resolve comprar uma confusão com o Supremo. É bom ter um inquérito, né, pra tentar permanecer no cargo. Aí, por conta das falas do Fachin, o Gilmar Mendes e seus coleguinhas foram falar pra Luísa Martins o que é que ela tinha que escrever. Essa menina só serve pra isso. Você já tão ligeiro na Luísa Martins. É a Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Grupo de ministros se irrita com Fachin e fala em presidente do Supremo desmoralizado. As declarações dadas à imprensa nesta terça pelo Fachin falou sobre os erros de juízes, código de conduta e fim do inquérito das fake news irritaram uma ala da corte. Imagina qual? É a ala dos 5, que vocês conhecem muito bem. Tanto que ela reforça. Ao menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada à agenda de Fachin com o presidente e suas declarações públicas. Ao menos 5, vamos lá. Gilmar Mendes, Toffoli, Dom Pedro III, Flávio Dino e Zanin. Olha, 5. Os ministros do Lula. Que coisa, né? Inclusive tem até uma conversa secreta do Lula com o Dom Pedro III. A gente vai falar disso. Eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que Fachin está desmoralizado, diminuindo o tribunal em vez de defender a colegialidade. Tudo isso em meio à confusão do Banco Master. De acordo com relatos feitos sob reserva por 3 desses magistrados, Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública, ou talvez ao custo de defender o certo, o que dá munição a opositores do Supremo, tanto no Congresso quanto na sociedade em geral. Tradução, os bolsonaristas. Surpreendido com as declarações, o grupo afirma que Fachin poderia ter adotado uma estratégia de redução de danos, avisando previamente aos colegas que conversaria com os jornalistas especializados na cobertura do Supremo e que, inevitavelmente, perguntas incômodas poderiam surgir. Já pensou se os ministros não fizeram nada de errado? Aí não tinha pergunta incômoda. Pergunta incômoda porque tá falando algo errado, né? Os ministros dizem que Fachin age de boa fé, mas que os efeitos de suas falas acabam enterrando a união que o Supremo precisa para enfrentar um ano eleitoral intenso, em que os ataques à corte tendem a se intensificar. Os bolsonaristas, eles não param. Por isso também são contra o encerramento do inquérito das fake news. Enquanto Fachin entende que o mero debate sobre o código de ética já tem relevância, a outra ala da corte entende que alimentar essa discussão é ruim e não impacta os problemas reais do judiciário.
como notícias de descumprimento da decisão sobre os penduricalhos. Nossa, que problema, né? Nossa senhora. Baita problema. E Fachin conversou com jornalistas. Dom Pedro III andou conversando com Lula. É o que diz o Gadelha. Conversa secreta de Lulinha e Dom Pedro III após as mensagens do Paquito. Isso quem disse pro Yoga dele foi auxiliares do Planalto, né? Tá ali, Lula teve encontro com o Dom Pedro III recentemente, fora da agenda oficial. A conversa, segundo fonte do Palácio do Planalto, aconteceu no início de março. A reunião ocorreu logo após o vazamento de uma série de matérias extraídas do celular do Paquito. Entre eles, mensagens atribuídas ao ministro do Supremo. Na conversa, de acordo com auxiliares presidenciais, Lula teria indicado a Dom Pedro III que não pretende abandonar o ministro. Vê se ele vai fazer, vê se ele é louco de fazer isso. Ano de eleição, que ele vai precisar do seu amigo. Interlocutores de Lula lembram que ele é grato pela atuação de Alexandre de Moraes nas eleições de 22. Também, né? Fala a verdade. Lula teria levado, se não fosse o grande herói da democracia, e pela condução do magistrado no inquérito da trama golpista, que é a cara do PT. É a cara do PT, é 100% técnico do início até o fim. Aí, pra falar do seu Paquito, já que foi depois das conversas, né, que tiveram do celular dele, tem mais coisa do Dom Pedro III. Tem mais, calma. Dados de celulares guiam o escopo da delação do Paquito. Essa matéria é curiosa, porque ela vai ganhar um complemento hoje de madrugada da Malu Gaspar. Ainda deve levar mais de um mês para que o seu Paquito termine de organizar os temas que pretende apresentar à PF e em sua proposta de colaboração premiada. Esta foi a previsão sinalizada pela equipe do banqueiro aos investigadores que cuidam do caso. Ele não teve acesso aos inquéritos sobre as fraudes financeiras. Portanto, sem saber o que os investigadores já têm em mãos, o banqueiro está usando como uma espécie de linha mestra os dados extraídos de seus celulares e aparelhos eletrônicos para guiar sua delação. Segundo a CNN apurou, Paquito tem pressa para concluir esta etapa. E a pressa não é só para deixar a prisão. Tem um motivo bilionário para ter pressa. Por isso, deve apresentar já na primeira proposta à PF e à PGR o escopo de temas mais amplo possível, tentando evitar um longo vai e vem. Como de praxe, o documento inicial será entregue no formato dos chamados anexos, depois começa a fase de depoimentos e entrega de provas. A CNN falando, ó, Paquito tá com pressa, quer adiantar. Resolvendo no máximo um mêsinho aí. Aí vem a Malu Gaspar. Esse é um baita de um complemento. Você vê que, realmente, se eu fosse Paquito, eu teria pressa. A razão bilionária para o Paquito ter pressa em fechar uma delação premiada. Lembra que dias atrás a Mônica Bergamo estava comentando que um dos percalços que ele vai ter é pagar a multa, é um acordo de delação, você tem que devolver um dinheiro, né? E se fala em bilhões. O que a Malu Gaspar disse? Enfim, a previsão de integrante da defesa do Paquito é fechar em 60 dias o acordo de delação. O que é considerado muito otimista pelos investigadores. Mais do que estimativa, porém, o prazo, 60 dias, que o Paquito quer, é fruto da pressa dele, que tem uma razão bastante objetiva e bilionária. De acordo com fontes ligadas ao Paquito, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora desapareça antes do fechamento do acordo. Mesmo depois da liquidação do banco, Paquito ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior e administrado por gestoras fora do conglomerado do banco. O temor dele é que, agora que ele e os seus principais comparsas estão sem condições de movimentar o dinheiro, o sicário, em tese, morreu. Ele está preso, o Zé também. Os fundos sejam esvaziados aos poucos por gestores, investidores, credores e outros atores que eventualmente tenham acesso aos recursos. Tem ou não tem? Tem ou não tem motivo para estar com pressa? Vai que meter a mão no dinheiro dele. Ele preso, sem nem saber o que está acontecendo. Como é que ele vai checar no aplicativo do celular? Segundo fontes familiarizadas com o caso, seriam mais de 10 bilhões. O receio dele é que os gestores simplesmente sumam com os valores antes que ele consiga formalizar a colaboração. Então, ele inteiro some. E aí, vai atrás, irmão. Vai lá atrás, vai. Vai atrás como do dinheiro. Já que a teia de fundos que ele mesmo organizou foi estabelecida justamente com o intuito de dificultar o rastreamento de recursos e seus reais beneficiários. Aí veja, mais um motivo para ele ter pressa. Com o acordo de colaboração, Paquito indicaria aos investigadores onde está o seu patrimônio e o dinheiro seria bloqueado. Seria a forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para comprar a própria liberdade. Então, quanto mais velocidade ele tiver, mais rápido consegue bloquear o próprio dinheiro dele, para poder usar para pagar multa para liberar a ele mesmo. E o pessoal não some com o dinheiro. Então tudo indica para em breve termos aí, né? Não sei se vai vazar alguma coisa ou não, mas no futuro próximo devemos ter informações sobre a delação do Paquito. Começaremos aí as eleições já com muita emoção,
A equipe da coluna apurou que a dispersão do dinheiro já preocupava o Paquito desde a primeira prisão, e a tensão só se agravou com seu isolamento no cárcere nos 15 dias em que ficou detido antes da transferência para a superintendência da PF em Brasília depois da segunda prisão.